Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Guerra na Ucrânia completa um mês com mais de 900 civis mortos e 3 milhões de refugiados. Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República investigam liberação de verbas no Ministério da Educação. Agora à noite, RB Bragantino e Palmeiras garantem vaga na semifinal do Paulistão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. A guerra na Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira. Em 24 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a invasão militar do país vizinho. De lá para cá, 950 civis foram mortos, mais de 3 milhões e 500 mil refugiados deixaram a Ucrânia e sanções do Ocidente foram impostas contra a Rússia. Enquanto dois países negociam um cessar-fogo, novas explosões foram ouvidas na capital Kiev nesta quinta-feira. A Rússia reorganiza as tropas antes de retomar uma ofensiva em diversas regiões da Ucrânia. Segundo o Serviço de Inteligência americano, o exército russo adota uma posição defensiva neste momento do conflito. Nos últimos dias, a Ucrânia tem feito contra-ataques nos subúrbios de Kiev e conseguiu recuperar algumas áreas. A OTAN estima que 15 mil soldados russos já morreram desde o começo da invasão. Líderes da OTAN se reúnem nesta quinta-feira em Bruxelas para discutir a guerra no leste europeu. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter André Azeredo, que está em Lviv, na Ucrânia. A cúpula acontece no dia em que a invasão russa completa um mês sem sinais de trégua. Os países que fazem parte da Aliança Militar do Ocidente devem anunciar assistência militar à Ucrânia, além de novas sanções e um possível reforço das tropas da OTAN ao longo da fronteira com a Rússia. A fala do presidente norte-americano Joe Biden, que planeja novos bloqueios econômicos a diplomatas russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também vai participar dessa reunião por videoconferência. Ele discursou mais cedo no parlamento italiano e fez um apelo para que líderes mundiais consigam intermediar um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. De Lviv, André Azeredo. O governo da Rússia anunciou a expulsão de diplomatas americanos que trabalham em território russo. No começo deste mês, os Estados Unidos adotaram uma medida semelhante ao expulsar 12 diplomatas russos que trabalhavam no prédio da ONU em Nova York. A Polônia também decidiu expulsar 45 diplomatas russos do país sob a acusação de espionagem. A Rússia disse que a acusação não tem fundamento e promete revidar. Já a França congelou o equivalente a 4 bilhões de reais em bens de integrantes da elite russa. Autoridades francesas também bloquearam 2 iates do oligarca Alexei Kuzmichev, um dos mais influentes da Rússia. A União Europeia analisa um plano de ação urgente para garantir alimentos aos ucranianos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou o presidente russo, Vladimir Putin, como o responsável pela fome na Ucrânia. E olha, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu uma arma semelhante à usada por militares na guerra da Ucrânia. O Leonardo Ack explica melhor essa história para a gente. Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a arma é uma espécie de canhão portátil usado para ataques a veículos blindados. O equipamento foi encontrado na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, a arma tem um alcance de 300 metros e pode fazer perfurações de até 90 centímetros de diâmetro em qualquer superfície. Esse canhão tem fabricação nacional e usa a mesma tecnologia empregada nos conflitos da Síria e da Ucrânia. A polícia também apreendeu 50 quilos de drogas e um suspeito de roubo de cargas foi preso durante esta operação. Salsi. Era só o que faltava, hein, Léo? Obrigada pelas informações.
Aqui em São Paulo, a polícia procura a diretora de uma escola infantil investigada por maus tratos de alunos. A atualização desse caso agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Salce, boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça pediu a prisão temporária por 30 dias da diretora. O caso foi descoberto depois que vídeos gravados por uma professora da escola foram divulgados em redes sociais. Vários pais indignados fizeram denúncia na delegacia. A diretora é suspeita de ter praticado crimes de tortura, maus tratos, ter colocado a vida das crianças em risco, além de submetê-las a vexame ou constrangimento. A nossa produção tentou o contato com o advogado dela e também a irmã que trabalha na instituição. A diretora ainda não foi encontrada pela polícia. Salce. Imagens cruéis. Obrigada, Giovana. Os cânions de Capitólio, em Minas Gerais, serão reabertos parcialmente para visitação a partir da quarta-feira que vem. A Virgínia Nalon atualiza os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite. Boa noite, Salcio. O decreto que permite o acesso parcial aos cânions foi assinado nesta quarta-feira pelo prefeito de Capitólio. A região turística no Lago de Furnas está fechada desde 8 de janeiro, quando uma rocha se soltou e matou 10 pessoas. A reabertura vai seguir uma série de normas com controle rígido do número de visitantes que terão de usar equipamentos de segurança. O decreto também prevê a análise diária das questões geológicas dos cânions. Tudo para garantir a tranquilidade do retorno ao turismo em Capitólio. Salce. Muito obrigada, Virgínia. O Senado aprovou agora à noite a nova lei Aldir Blanc, que transfere recursos da União para financiamento de iniciativas culturais em estados e municípios. Serão 3 bilhões de reais por ano pelos próximos 5 anos. Os recursos não poderão ser usados para pagamento de pessoal. O texto vai à sanção presidencial. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar os convênios do Ministério da Educação responsáveis pela transferência de recursos a municípios. E a Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao STF para investigar o ministro Milton Ribeiro. Vamos aos detalhes ao vivo com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Boa noite, Salce. O TCU vai detalhar o caminho percorrido pela verba do MEC e a PGR quer apurar se as pessoas sem vínculo com o Ministério atuavam para liberar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Existe a suspeita de favorecimento por meio de 2 pastores ligados à Igreja Assembleia de Deus. O pastor Arilton Moura não foi localizado pela nossa equipe e o pastor Gilmar Silva dos Santos tem recusado nossas ligações. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro Milton Ribeiro disse que pediu ainda no ano passado para a Controladoria-Geral da União investigar suspeitas de irregularidades. A CGU informou agora à noite que a análise não encontrou irregularidades por parte de servidores, mas sim de terceiros, e sugeriu o encaminhamento do caso à Polícia Federal. Depois do escândalo vir à tona, a CGU abriu uma nova investigação. O ministro Milton Ribeiro concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record. Vamos ouvir um trecho. Em agosto do ano passado, diante desse quadro, eu imediatamente procurei a CGU e, de maneira oficial, eu protocolei as denúncias que chegaram a mim através do meu secretário executivo para que a CGU pudesse iniciar uma investigação. Agora, no áudio, não fica claro que o senhor deu autorização a esses 2 pastores, que não têm nenhum vínculo com o MEC, nenhum vínculo com o governo federal, a oferecerem às prefeituras esses recursos em nome do MEC? Não. O que o áudio vaza é que, primeiro, eu coloco uma prioridade de atender as cidades que mais precisam. E, em segundo lugar, como é comum, talvez muitos parlamentares já tenham feito isso, por uma questão apenas de cordialidade, quando alguém me encaminha, um prefeito, eu falo, olha, esse é o mais importante, ele manda aqui no MEC, coisas assim que eu não fiz apenas com eles, mas fiz também com outros parlamentares e com os pastores também. E foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro que esses 2 pastores participassem dessa distribuição dos recursos? Não. O presidente Bolsonaro, ele fez o que qualquer autoridade faz.
ele encaminhou ao MEC para que eu pudesse receber esses 2 pastores. Isso é verdade. Então, ele não me pediu, olha, dá um tratamento especial ou atenda. Ele pede, eu falo, talvez na gravação que era para atender, mas o atendimento em termos de recebimento, que eu possa recebê-los, colocá-los na agenda, é o que eu fiz. O senhor acredita que em nenhum momento esses 2 pastores foram favorecidos pelo MEC nessas negociações com as prefeituras para esse repasse de recursos? Eu não tenho conhecimento desse detalhe. Para o senador Messias de Jesus, o ministro da Educação já deveria ter sido demitido. O parlamentar do Republicanos de Roraima participou do JR Entrevista desta quarta-feira. Foi um momento infeliz do ministro, lamentavelmente. Todo o Brasil hoje discorda desse sentimento que o ministro passou para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro com certeza não concorda com isso e não pediu isso. E eu só acho que está tarde, o presidente Jair Bolsonaro já deveria ter exonerado o ministro Milton Ribeiro. Não pode esperar o ministro Milton Ribeiro pedir demissão, tem que ser demitido sumariamente. Por que o senhor acha que isso desgasta a imagem do presidente? Desgasta porque ele não, mesmo o presidente não tendo feito esse apelo, esse pedido ao ministro, não tendo recomendado, ele é um assessor direto do ministro que cuida de um dos orçamentos mais importantes do Brasil. E com educação, que é, sem dúvida nenhuma, uma das pastas, se não a pasta mais importante para o futuro do Brasil. Agora a gente volta a falar da guerra na Ucrânia. Um civil e uma jornalista russa morreram nesta quarta-feira em um dos ataques contra Kiev. No mesmo bombardeio, outras 2 pessoas ficaram feridas. A jornalista Oksana Baulina trabalhava para um site de notícias da Letônia. Ela era crítica ao governo russo. Segundo o Corpo de Bombeiros da Ucrânia, Kiev registrou nesta quarta-feira o maior número de chamadas de emergência desde o início da guerra, incluindo as áreas residenciais. A Rússia nega que tenha civis como alvo. E a Rússia declarou interesse em sediar a Eurocopa, apesar de estar banida do futebol internacional por conta da invasão à Ucrânia. A União Russa de Futebol se candidatou para a competição em 2028 ou em 2032. Em nota, a UEFA comunicou que a escolha das sedes será feita apenas em setembro do ano que vem. O RB Bragantino confirmou o favoritismo e se classificou para as semifinais do Paulistão. A equipe de Bragança Paulista recebeu o Santo André. O gol da vitória saiu no fim do primeiro tempo. Arthur carregou a bola até o meio e bateu forte. Um leve desvio na zaga matou o goleiro. O Bragantino não chegava à semifinal do Paulista há 15 anos. A última vez foi em 2007. E o adversário do RB Bragantino deve ser o Palmeiras. O único invicto do Paulistão venceu o Ituano agora à noite e também está na semifinal. A Lili Nascimento acompanhou o jogo e chega agora com os detalhes para a gente. Lili, boa noite. Boa noite, Salsi. Por ter a melhor campanha, o Palmeiras pega na semifinal o time com a menor pontuação acumulada. E só não vai ser o RB Bragantino se o Guarani surpreender o Corinthians nesta quinta-feira. A vitória palmeirense começou a ser construída com menos de 1 minuto. O zagueiro Kleberson saltou com o braço levantado e o juiz marcou pênalti. Rafael Veiga bateu forte e fez 1-0. O camisa 23 nunca errou na cobrança pelo Palmeiras. São 21 gols de pênalti. No segundo tempo, Marcos Rocha cortou um passe e a bola ficou com Rony. Ele chutou o rasteiro e ampliou. Palmeiras 2, Ituano 0. Se o Corinthians se classificar nesta quinta, o Palmeiras irá enfrentar o RB Bragantino no sábado. Agora, se o Guarani vencer, o jogo entre os dois verdes fica para o domingo. Salsi. Todo mundo de olho, né, Lili? Obrigada pelas informações. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.